As alianças de Deus conosco. Emmanuel se fez presente, é Deus conosco, é um Deus relacional, um Deus que busca relação com a criatura, comigo, com você. Diferentemente do despotismo, do autoritarismo, da lei que obriga, Deus, é lógico, mantém todo o seu universo em leis rígidas, mas para conosco ele nos trata com diferentes tipos de alianças. Nós podemos perceber claramente pela Bíblia que Deus às vezes faz uma oblação. Ele é oblato, ele faz algo de comunicação com o homem num pacto onde ele é benevolente para com todos. No nosso direito brasileiro também é assim. A oblação é uma oferta pública e a quem interessar possa. Todos podem ser beneficiados. Basta interessar-se. Sobre isso vamos falar. Mas existem também as alianças dúplices, ou aquelas que põem obrigações bilaterais. São alianças que dependem de conduta de um e da conduta do outro. Aqui nós vamos ver alguns desses exemplos. Bom, a palavra de Deus nos traz esses exemplos em diferentes versos. Eu começo lendo Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 e 2. Se vocês forem obedientes fielmente ao Senhor, começa com se. Então é uma condição. E se há uma condição, exige então uma bilateralidade. Exige que eu ofereço isso se você tiver uma contrapartida. E vamos ver qual é a contrapartida de Deus. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas nações virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, seus filhos serão uma maravilha, e assim por diante. A bênção de Deus para aqueles que guardam seus mandamentos. Aqui a condição de reciprocidade é respeitar os mandamentos. E quais são esses mandamentos? Os 10 mandamentos colocados na Bíblia. Começo pelos últimos, a relação de um homem para com o seu semelhante. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Viu? É um mandamento que já diz que os filhos serão uma bênção, como prometido aqui no verso 3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. Isso me faz lembrar do 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat, a comemoração, a festa do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua serva, nem teu servo, nem o estrangeiro que está das tuas portas para dentro, nem o teu animal. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E abençoou o Senhor Deus os dias do sábado e os santificou, separou para si. Então nós vemos uma bênção em cada mandamento. Como por exemplo, não matarás. Refere a não matar você, a não matar ninguém, então eu estou protegido. Se ninguém mata, porque todos obedecem, todos gozam de uma vida plena em felicidade. Não mentirás, não roubarás, não cobiçarás. Então nós temos uma sequência de coisas que vão sendo colocadas para que nós possamos ter uma vida harmônica com o nosso semelhante. E também nos primeiros mandamentos, Deus sobre todas as coisas. Honra teu Deus sobre todas as coisas, não fale o nome dele em vão. Não construa para você ídolos e nem se prostre diante deles, porque eles conduzem à escravidão, não é mesmo? E depois o do sábado que já recitei. Portanto, esses mandamentos são em si mesmos uma bênção. E a Bíblia diz, o salmista, meus mandamentos são um jugo leve, um fardo suave. Ou seja, Deus está pedindo para nós guardarmos um mandamento que nos protege. É uma contraprestação que, na verdade, é mesmo uma oblação. Deus oferece. Se você aceita, a graça vem e cobre, porque todos nós pecamos. E pecado é a transgressão da lei, segundo o que diz a Bíblia. Se pecado é transgressão da lei e todos nós pecamos, todos nós transgredimos a lei. E agora dependemos da graça, porque estamos condenados pela lei. Você, ao cobiçar,
ao não pôr Deus sobre todas as coisas, construir ídolos para a sua própria vida, seu carro, sua casa. Há algumas atitudes, alguns programas que não deveriam ser vistos, algumas músicas jamais deveriam ser ouvidas, mas são seus ídolos. E você clama pelos seus heróis do futebol, da música, das novelas, como ídolos diante de Deus. E ri das piadas, tomando o nome do Senhor Deus em vão. E agora nós estamos desgraçados, longe das promessas de proteção. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se quebramos a promessa, ele está desobrigado dela, mas agora ele envia o Filho e morre em nosso lugar, pagando o preço que diz a Bíblia: o salário do pecado é a morte. Todos pecamos e agora Jesus vem e oferece a graça. É uma oblação. Ele se dá em nosso lugar para cumprir a pena. E agora, pela fé nesta graça, nesta promessa, nós obtemos a justificação. Estamos justificados, perdoados. Não, foi paga a pena. E nós então não temos que cumprir a penalidade imposta pela lei. Que maravilha, estamos todos livres do mal. Bom, ao seguirmos nosso estudo, vamos comparar com Mateus capítulo 5, verso 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. É aqui quem foi que falou isso? Jesus. Mas eu lhes digo, verso 24. Virou a folha aqui, peço desculpa, 5,45. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Isto ele faz com um amor a título de oblação, ou seja, uma oferta que não depende de reciprocidade. Todos recebem a bênção. Alguns ficam muito ricos e não são seguidores de Jesus. Outros estão totalmente blasfemando contra Deus e prosperando nesse mundo, recebendo o ar, a chuva, o sol, as dádivas de Deus que são o fruto do seu amor, que é uma oferta pública, oblata. Todos que quiserem recebem essa bênção. Então estamos vendo a oblação e a condição no verso anterior da reciprocidade, né? Que também não deixa de ser uma oblação, mas depende de nós aceitarmos, de cumprirmos a nossa parte. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Aqui nós estamos vendo uma condição: entrem pela porta estreita, não vão pelo caminho de muitos que seguem pela porta larga. Quais são essas portas? Qual é essa condição? É se você caminhar pelo caminho justo, se você aceitar passar pela porta estreita, não pelo caminho da multidão, que a multidão sempre, mesmo na psicologia, nos estudos sociais, é cega. Ela segue os seus caminhos sem um raciocínio lógico. Ela é uma turbamulta. Mas aqui nós vemos então o verso 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Então, Deus dá a bênção do caminho, mas você precisa escolher o caminho. Uma outra promessa com condição de você seguir pelos caminhos, guardar os mandamentos e estar na salvaguarda de Deus. Em Mateus capítulo 10, verso 22, nós vamos continuar esse estudo no próximo programa Vê e Entende. Então você vê e entende, curte e compartilha e segue com a gente. Porque em seguida, no nosso próximo programa, as alianças da salvação. Não perca. Vamos orar. Pai querido, obrigado pelas mensagens de esperança, de fé, das suas promessas, com as quais podemos contar, pois confiamos nelas. O Senhor já mandou Jesus como prova disso. A sua palavra, a Bíblia toda, está repleta de provas do seu amor e dos caminhos que o Senhor desenhou para a felicidade humana. Que esses caminhos sejam trilhados por nós, a porta estreita está ali e que nós a encontremos, porque poucos a encontrarão, mas nós queremos encontrá-la. Estamos procurando na lâmpada para os nossos pés, que é a tua palavra, e assim queremos seguir nos teus caminhos e receber as tuas preciosas promessas. É o que eu peço para quem está assistindo, que todos nós aceitemos, compreendamos e amemos a sua verdade, em nome de Jesus. Amém. Vem, entende, para você ver, entender, curtir e compartilhar. Vem com a gente, Deus te abençoe.